Depois disso, eles se despedem, e enquanto Bimi e Leia se despedem, o protagonista fica entristecido, pois queria subir de nível com o Proto. Mas com um sorriso, pede a ele para subir de nível rapidamente. Então Leia pergunta a ele o motivo de ajudá-lo tanto, dando-lhe tanta informação. Qual é a coisa mais valiosa naquele jogo? Então BME confessa que espera que um dia ele seja recompensado por sua ajuda. Vai voltar? Então os dois se despedem e Leia chega, preocupada em falar a verdade para a Sobrancelha. Parece que quando ele disse a ele, Sobrancelha reagiu atirando no protagonista, pois suspeitava que a testa rotulasse Leia de traidora por contar a ele que ele mentiu. Enquanto Leia desvia procurando balas, dizendo a ele que ele tem um teste, então Sobrancelha para e diz a ele que ele espera que seja muito convincente. Mas Leia admira o tempo de recarga de 3 segundos de Sobrancelha. Então Leia mostra a ele a moeda que Lepanto tinha dado a ele, e Sobrancelha reconhece o emblema de Lepanto, surpreso que ele ainda estava vivo. Leia pede que ele explique o que é, então Sobrancelha lhe diz que é um rastreador de moedas usado para evitar o fogo amigo durante a guerra, e que também permitiu saber se as operações foram realizadas. Sobrancelha reconhece o mana de D. Reckless Lepanto. Então Sobrancelha retorna à conversa principal, perguntando sobre tudo o que descobriram e como todas as testemunhas do Sr. Brown e da Sra. Elizabeth enfeitiçaram sua memória. Leia confirma que foi isso que ele descobriu. Sobrancelha parece confuso porque Rosek havia dito algo a ele, mas com muita energia ele pergunta a Leia se ele terá tempo à noite, o que confunde o protagonista. Mas o que pode ser ainda mais confuso é que Sobrancelha o convida para um passeio, então a missão muda e agora eles vão se infiltrar no Palácio Real para chegar aos arquivos reais. Mas tem uma alta taxa de sair da dívida, o que começa a frustrar e preocupar o Proto, pois se falhar, perderá praticamente toda a familiaridade com os NPCs do reino. Mas naquele momento, Sobrancelha, com uma presença chata, diz que quer colocar sua entrega desses registros para confirmá-lo por suas próprias mãos. O protagonista pergunta por que ele não vai sozinho, já que seria mais fácil, para o qual Sobrancelha diz a ele que Hatsek escondeu a informação para que ele intua que ninguém no reino quer que ele descubra. Então ele não pode entrar como se nada tivesse acontecido com os arquivos reais. Então ele diz a ele que só pode confiar essa missão a alguém em quem ele confia, e o único que ele tem é ele. Então Leia aceita, dizendo que tentará no dia seguinte. Sobrancelha e o protagonista entrarão no Palácio Real com a desculpa de que tem negócios com o corpo mágico. Uma vez dentro, Leia revisa os passos da operação e Sobrancelha diz a ele para cuidar das armadilhas do castelo e que, às 21 horas, eles devem deixar o castelo. Então Sobrancelha ativa uma pérola gigante, e Leia se esconde, e Sobrancelha se reúne com Clark, o redator principal. Ambos conversam sobre o tempo em que não se viam, então Sobrancelha pergunta se ele é estranho à sua presença lá. Clark diz que sim, porque alguém de sua posição deveria visitar o Mestre das Noites Sagradas diante dele, e diz a ela que esperava ter escondido alguém atrás de um rosto. Lembrando também de ativar o sininho de notificações para receberem atualizações sempre que eu postar um novo recap. Mas Leia se move e passa despercebido, entra nos arquivos e mentaliza para encontrar os registros em 2 horas. Mas depois de descer, Leia chega a uma livraria que parece estar vagando no espaço. Então Leia começa aquela busca que parece impossível, chegando a uma estante dourada, onde encontra os registros do mapa continental com tudo e luxo de detalhes. Além disso, descobre que existe um segundo computador, obtendo a missão de retornar com Vernon, do novo com. Isso surpreende o protagonista, que achava que Ferna era um jogador, e não entendia como uma missão poderia envolver um jogador em particular. Então Leia assume que a missão real será obtida assim que Fernon aceitar como membro da frota, além de ser uma missão que só se consegue lá. Então ele aceita, alegando que não tem motivo para recusar. Leia estava na biblioteca real lendo uma carta que um homem misterioso que tinha ido explorar um novo continente enviou ao rei. Na carta, o homem pediu ao rei para anunciar a existência de outro continente, mas parece que o rei ignorou o pedido. Depois de pesquisar, encontramos as crônicas do demônio da guerra humano, interessado em tudo o que foi capturado no livro.
Ele procurou até encontrar o relatório de Lepanto sobre a traição dos Browns. Tão prontos para registrar as informações quando os bibliotecários entram, e um deles afirma que o alertaram que tinham um intruso. Além de revisar tudo detalhadamente, verificaram e perceberam que alguns livros estavam em lugares que não pertenciam. E nesse momento, a porta toca, então eles foram alertados e obviamente deram o alarme daquela terrível situação. O líder corre com toda a sua alma para evitar ser descoberto, chegando do lado de fora da biblioteca, esperando que tudo ficasse mais calmo. O que ele não esperava é que os guardas já estivessem procurando por ele. É claro que eles não sabiam exatamente o que ele era, porém ele se esconde e resolve pegar um jeito mais simples. Maneira de escapar deles, que é pular as paredes. Mas, enquanto corre, Leia bate em um velho conhecido, o Holly Knight Snyder. Então, ambos começam a falar sobre o fato de o protagonista ser digno de ser convidado para o castelo. Enquanto eles conversam, o chefe da biblioteca chega e lança a acusação de que Leia é quem invadiu os arquivos reais. Então, ele toma a decisão de agir confuso sobre a situação. No entanto, Snyder testemunha que isso não pode ser, alegando que eles não têm provas para prendê-lo, além de ser um colaborador do próprio Snyder, que recentemente matou um chefe. Após a defesa do signatário Leia, movida por suas palavras, os bibliotecários, exceto as palavras de Snyder, ameaçam culpá-lo se descobrirem que Leia estava envolvido. Eles continuam conversando quando Bro chega e saem juntos, com Leia agradecendo-a. Lateralmente, ela responde que conseguiu a informação. Os dois chegam ao quartel dos mosqueteiros, e Leia mostra a ele o relatório que ele havia copiado, que ditava e detalhava os movimentos que a Sra. Elizabeth e Mr. Brown fizeram no dia da traição, e como feriram muitos soldados que tentaram capturá-los. A última coisa que eles disseram foi um aviso de Hatsek, o que confunde Leia, pois ela pensava que Hatsek era ruim e queria esconder aquela informação. Mas parece que o cara está escondendo algo. Sobrancelha fica chocado até ver que um dos relatórios expressava que Elizabeth estava grávida. Então, Sobrancelha explode em perguntas, questionando por que eles não disseram nada a ele, se eles eram um time ou melhor, uma família. Mas ele fica aliviado ao saber que seus dois melhores amigos estão vivos, algo que inicialmente deixa Leia confusa. Então, ele expressa que, embora tenha lido sobre sua traição, ele ri e questiona, chamando a si mesmo de diretor Mia. Leia responde que eles devem ter tido algum motivo, senão eles não avisariam sobre Hatsek. Sobrancelha agradece e diz a ele que ele é o único em quem ele confia. No entanto, ele dá a Leia a missão de deixá-lo sozinho por 3 dias, porque ele quer organizar suas ideias e se acalmar de tudo o que aconteceu. Isso deixa o protagonista um pouco preocupado sem Sobrancelha, mas ele está magoado depois de arriscar tanto a pele e não ter sido capaz de ganhar nada, nem mesmo a confiança de navegação. Mas então ele ouve que há algum tipo de leilão acontecendo nas proximidades, mas na verdade são pessoas envolvidas em algum tipo de comércio ilegal. Então, Leia lembra que deve vender a lança do chefe que ele matou e como quer aproveitar e ver quanto a arma vale. Ele fica surpreso ao ver que são mais de 60 moedas de ouro, o que, em termos de dinheiro real, é superior a 6.000 dólares americanos. Então, ele começa a rir loucamente. No mundo real, a mãe do protagonista estava trabalhando quando o filho a liga pedindo o número da conta bancária. E, para sua surpresa, seu filho depositou 10 mil. Isso provoca empolgação em Leia, pois ela está vendo os resultados de seu esforço. Então, ela decide voltar e resolver o problema de uma missão do cozinheiro gigante, o primo do protagonista. O primo se vê tendo pesadelos com a morte horrível que sofreu nas mãos do Berserker. Então, ele acorda aterrorizado e com medo de entrar no jogo novamente. Quando recebe uma ligação de Leia, que o convida para jantar, ele aceita e pensando que está sendo oferecida carne, ele assume que ganhou algum dinheiro no jogo. Isso o motiva a voltar ao jogo. Leia sabe que não tem tempo a perder, então vai até a casa da irmã do cozinheiro gigante, batendo na porta tarde da noite. A menina abre a porta para ele e o deixa entrar. Quando eles se sentam para conversar, ele menciona o nome de The Lunchbox, e ela se interessa pelo assunto.
Ela expressa que sua irmã lhe enviou uma carta na qual ela rótula o cara como alguém de confiança, mas ela tem dúvidas, como aquela missão que ninguém cumpriu. Leia pergunta se é difícil abrir um restaurante na capital.